Queridos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias. Primeira carta de João, capítulo 2. Vamos ler os versos 15 até o 17. É a continuação da nossa série de mensagens das cartas de João. Vou aproveitar aqui até para corrigir um erro do domingo passado, quando eu disse do canal da igreja no YouTube. É IPJO Aracaju, né? Porque Jardim das Oliveiras tem algumas outras aí espalhadas pelo Brasil, então você pode encontrar essa série de mensagens e outras, assim como o pastor está fazendo essa série em Atos. Na terça-feira nós temos estudo também, estamos estudando o livro de 1 Samuel, e essas mensagens e outras estão lá no nosso canal, IPJO Aracaju. Diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deixa eu ajustar aqui o meu cronômetro, então depois não sobra tempo para Ailton. Irmãos, o apóstolo João, ele passa do encorajamento que nós observamos na última mensagem, onde ele fala dos filhinhos, dos jovens, dos pais. Ele passa dessa mensagem de encorajamento para uma advertência. Ele faz uma transição do relacionamento, do nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com o mundo, e traz instruções para nós com relação ao mundo, sobre a atitude da igreja mesmo para com o mundo. E muitas vezes nós sabemos que amor e ódio andam lado a lado, e que o amor, quando nós tratamos do amor a Deus e o amor ao mundo, não dá para ser compatível. As duas coisas são incompatíveis. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 97:10 o seguinte: vós que amais o Senhor, detestai o mal. E o apóstolo Paulo escreve em Romanos 12: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. E o bem está relacionado a Deus e o mal ao mundo. E nós vamos ver o que isso quer dizer. Porque a mesma Bíblia que nos ensina a amar o próximo, a amar a Deus, ela nos ensina também a não amar o mundo. Mas não amar o mundo não significa não amar as pessoas do mundo. Então é isso que nós vamos perceber aqui. Quando João escreveu, estava surgindo naquele momento o gnosticismo, heresias que estavam prejudicando a igreja daquela época, e ele escreve aos seus leitores preocupado com aquilo que estava se passando. Pessoas de dentro da igreja saindo e falando contrário ao que diziam os apóstolos, a mensagem verdadeira de Cristo. E quando surgia aquilo, João faz questão de lembrar a marca do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente. Ele acrescenta que esse crente não deve amar o mundo. O crente que não mente para si, não mente para os outros, não mente para Deus, que reconhece que é pecador, reconhece o seu pecado, que confessa o seu pecado, esse crente, ele não ama o mundo. No versículo 15, nós encontramos João dizendo: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E de que tipo de mundo é que João está falando? Nós temos 3 significados diferentes no Novo Testamento para essa palavra mundo. O mundo físico, o universo, porque diz o seguinte lá na criação, que Deus fez tudo numa sequência de 6 dias, no 7º dia descansou, fez o homem, toda a criação, todas as plantas, fez o dia, fez separação das águas, ele fez toda a criação. Isso está lá em Gênesis.
E também em Atos 17 diz que Deus fez o mundo e tudo que nele existe. O outro mundo é o mundo humano, a humanidade. Deus amou o mundo, esse mundo humano, de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o mundo o sistema mundo, o inimigo de Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, como diz João nessa primeira carta lá no capítulo 5, versículo 19. E é desse terceiro mundo que João está falando. Nós devemos amar o mundo como um sinônimo de natureza, de meio ambiente, como sinônimo de humanidade, de pessoas. Mas esse mundo como sinônimo de sistema, esse mundo nós não devemos amar. Esse mundo não se pode amar. O cristão, ele deve amar a Deus, ele deve amar o seu irmão, mas ele não deve amar o mundo. E o que significa esse mundo, como eu estou dizendo assim, na questão de sistema? O sistema são as coisas que fazem parte dele, né? O William Barclay, ele define o cosmos, o mundo, como a sociedade pagã, como um mundo que tem falsos valores, falsa maneira de viver, falsos deuses. O mundo é o sistema de Satanás. É um sistema de Satanás que se opõe à obra de Cristo. Jesus chamou o diabo de príncipe deste mundo. Então, esse sistema, esse mundo, é governado pelo próprio diabo. O diabo tem uma organização de espíritos maus trabalhando com ele, influenciando as coisas deste mundo. Nós podemos perceber em Efésios, no capítulo 2. Lloyd Jones, ele também faz comentário a respeito desse mundo, né, que nós estamos falando desse sistema, e ele diz que essa palavra cosmos, aliás, deixa eu dizer que, como todos nós sabemos, né, aqueles que estão assistindo também, a Bíblia não foi escrita em português, né? Nós temos aqui a tradução. E os comentaristas buscam aquilo que se estuda na teologia, buscar as palavras no original para encontrar a melhor interpretação. E Lloyd Jones diz que essa palavra grega cosmos tem uma interferência moral, e uma interferência profunda, porque o mundo ela é qualquer pessoa, relacionamento, estrutura social, circunstância ou situação que não foi redimida ou que não foram redimidos pela graça de Deus. O mundo é uma sociedade independente de Deus, é um governo que não se alinha com os planos de Deus, são sistemas econômicos que não têm a soberania de Deus, indústrias, corporações sem interesse pelas pessoas ou pelos propósitos divinos. Então isso é o mundo que nós estamos falando, que João está falando. As pessoas salvas, elas não pertencem a esse mundo, esse sistema. Elas não são filhas do mundo. Já as pessoas contrárias a isso, as pessoas que não fazem a vontade de Deus, elas pertencem a esse sistema. Então, esse sistema, esse mundo não é o nosso habitat natural. Não é o habitat natural do crente. Nossa cidadania está nos céus. Nós somos peregrinos aqui. Nós temos um tempo limitado e passageiro aqui. Então, este não é o nosso lugar. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A canoa é um exemplo legal disso. A canoa está na água, passando pela água, mas a água não pode estar na canoa, porque senão ela afunda. Nós estamos no mundo, nós passamos pelo mundo, mas o mundo não pode estar dentro de nós. Há um processo de mundanização do homem, e tem algumas etapas deste processo que vão acontecendo quando nós nos entregamos ao mundo. O primeiro processo é quando o homem se torna amigo do mundo. O segundo, ele ama o mundo. O terceiro, ele se contamina com o mundo. O quarto, ele se conforma com o mundo. E o quinto, ele é condenado com o mundo. As Escrituras nos ensinam a não amar o mundo e a não sermos amigos deste mundo, nem a nos conformarmos com ele. O sistema mundo da qual estou falando, ele possui 3 armadilhas que estão descritos aí no texto. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Os desejos da carne, dos olhos, o orgulho. De acordo com o comentarista Simon Kitzmaker, que eu tenho acompanhado esses comentários do Novo Testamento,
Essas duas primeiras categorias, desejo da carne e desejo dos olhos, se referem aos nossos desejos de pecado, os nossos desejos pecaminosos internos, ocultos. As pessoas como indivíduos. E a soberba é um comportamento pecaminoso externo, revelado. É a pessoa em relação ao que está à sua volta, ao seu redor. E nós analisando essas armadilhas que são para o cristão, o desejo da carne, dos olhos, a soberba da vida, nós podemos dizer que a carne é a nossa natureza caída. São os impulsos e desejos que gritam para serem satisfeitos. Nós olhamos, nós sentimos o desejo de satisfação, de alcançar prazer, de realização. Isso inclui desejos impuros com todos os tipos de pensamentos, palavras, ações. Isso tem a ver com a nossa temperança no comer, no beber, arruaças, farras, prazeres sensuais, tudo que a vida gratifica a nossa carne. Jesus diz que o coração é do coração do homem que procedem os maus desígnios. Não adianta a pessoa se recolher, se enclausurar e ir para um mosteiro como na Idade Média, porque não é o que está fora que contamina, é o que vem de dentro. Nós estamos usando máscaras, higienizando as mãos, porque é necessário, é o que se requer como medida preventiva para não ser contagiado pelo Covid ou para também não passar para as outras pessoas, mas nós sabemos que essa já é uma atitude que nós devemos tomar no dia a dia. Quando pegamos um dinheiro, nós tocamos nas coisas, nós precisamos estar sempre lavando as mãos antes das refeições e em vários procedimentos que nós fazemos ao vir da rua, são prevenções de higiene que nós devemos ter. Porque isso pode nos contaminar, pode nos fazer mal, pode trazer bactérias. Nós podemos pegar uma infecção intestinal. Mas Jesus diz que o que contamina o homem é o que está dentro de si, do coração, do seu desejo. É o que sai da sua boca. É verdade que quando nós vamos ao shopping, nós encontramos lojas que estão preparadas para mostrar o que há de melhor, de mais bonito. Já imaginou você chegar no shopping e não ter nenhuma vitrine, tudo fechado, não ter nenhuma imagem, não ter marketing? De repente você vai com o objetivo de comprar uma camisa, você entra na loja, compra aquela camisa e vai embora. Não tem mais nada. Você não está vendo nada. Não tem nada te atraindo. Mas quando você vai em direção àquela loja, passa numa vitrine e vê uma loja onde tem alguns produtos eletroeletrônicos, tem componentes elétricos, tem computadores, tem jogos, tem calças, tem sapatos, tem tênis, tem joias, tem o cinema, tem um mundo de comércio ali dentro se mostrando, fazendo propaganda e atraindo os clientes. E aí a pessoa não vai só comprar a camisa, de repente ela compra também um óculos, ela compra um perfume, ela compra um tênis. Então essas coisas, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós enxergamos, essas coisas nos atraem. Esse é o sistema que busca satisfazer o homem, aquilo que atrai os seus olhos. Uma coisa boa em si mesmo, ela pode ser pervertida quando ela nos controla. Comer é bom? É sim. Mas a glutonaria não. Beber é bom? É. Mas a bebedice não. Dormir é bom? O sono é bom? É. Mas a preguiça não. O sexo é bom? Também é bom. Mas a imoralidade não. A concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, são as tentações que nos atacam de fora para dentro. É a tendência que a gente tem de deixar cativar pela exibição externa das coisas, sem investigar os seus valores verdadeiros. Nós não podemos esquecer de que os olhos são a lâmpada do corpo e as janelas da alma. Por elas entram os nossos desejos. Porque Eva caiu, viu o fruto proibido, caiu.
Ló viu as campinas do Jordão e foi armando as suas tendas para as bandas de Sodoma. Siquém viu Diná e a seduziu. A mulher de Potifar viu José e tentou deitar-se com ele. Acã viu a capa babilônica e arruinou-se. Davi viu Batseba, adulterou com ela, e a espada não se apartou da sua casa. Tenhamos cuidado com os nossos olhos, tenha cuidado com seus olhos, com aquilo que ele te mostra. Cuidado com os olhos, porque ele faz tropeçar. Se for preciso, temos que arrancá-los. É melhor entrar sem um olho nos céus do que não entrar, do que ir com o corpo perfeito para o inferno. Um fanfarrão, um homem que atribui a si mesmo qualidades dignas de louvor que não tem, é o que diz a Bíblia que é o soberbo. Como eu já tinha referido a respeito do grego, a palavra que encontraram é o alazon. Não sei se a pronúncia correta é essa, mas é assim que eu vi escrito. O nosso reverendo Augustus Nicodemos diz que a alazoneia é a soberba. Uma pessoa que tem atitude de querer mostrar, de impressionar com as coisas que não têm importância. A soberba é a vanglória com coisas externas como a riqueza, a posição social, a ostentação pretensiosa, a pessoa que gosta de holofotes, desejo de brilhar, de ofuscar os outros com a sua vida luxuosa. Há muitas pessoas que sacrificam a sua própria integridade para ostentar poder, posses, honras. Muitas vezes a pessoa até fica endividada para ostentar um cordão de ouro, um óculos de marca, um tênis de marca, mas fica com a conta de água sem pagar, a conta de luz. Às vezes o nome vai para o SPC, o Serasa, está com o nome sujo para mostrar que usa marca. De repente a pessoa compra um carro, não consegue pagar só porque quer ter status de ter um carro. Há muitas pessoas mais preocupadas com a sua imagem, com a sua aparência, mas ela está preocupada em mostrar aquilo que o mundo quer ver e aquilo que agrada o coração dela, e não aquilo que realmente ela é, o que ela tem. Nada disso procede de Deus. No versículo 17, João diz que o mundo passa, bem como os seus desejos, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse mundo é passageiro. Esse desejo mundano vai passar com o mundo. O mundo não é permanente, nós sabemos disso. Um dia esse sistema vai passar. Seus prazeres e encantos vão passar com ele. O mundo não permanece para sempre. Eu acredito que muitas pessoas já ouviram falar de John Rockefeller, ou pelo menos desse sobrenome Rockefeller, John Davidson Rockefeller. Ele revolucionou o setor do petróleo, mercado petrolífero, com a importância da querosene, ou muita gente diz que é do querosene, né, e da gasolina. A riqueza de Rockefeller cresceu e ele se tornou o homem mais rico do mundo. O primeiro americano a ter mais de $1 bilhão. Nasceu em 1839, morreu em 1937, e nesse ano da sua morte, a sua fortuna ela foi avaliada em $1,4 bilhão. E ajustando com a inflação para os dias de hoje, é o equivalente a 24 bilhões e 100 milhões de dólares. Rockefeller foi considerado o homem mais rico da história. Quando ele morreu, perguntaram para o seu contador lá no cemitério: e aí, quanto é que o doutor Rockefeller deixou? E o contador respondeu: ele deixou tudo. Ele não levou nenhum centavo. Nem ele, nem eu, nem você. Não vamos levar nada, ostentação nenhuma, riqueza nenhuma. Ao morrermos, somos privados de tudo que tínhamos, de tudo que temos no mundo. Na morte, tudo é aniquilado para nós. Uma pessoa mundana vive para os prazeres da carne. Um cristão vive para as alegrias do Espírito. Enquanto eu li aqui o Salmo 85, antes de começar o culto, os irmãos do Ministério de Louvor cantavam aqui. Coisa maravilhosa.
É gostoso quando a gente sente essa alegria do Espírito, esse prazer de estar lendo coisas maravilhosas. O Salmo 85 diz que a justiça e a paz se beijam. Isso vai acontecer na minha vida e na sua, porque essa obra ela vai ser completada. E nós temos, a cada dia, um passo para dar em direção ao céu, em direção a Cristo. Mas existem muitas barreiras, existe uma vitrine, existe uma infinidade de armadilhas que são colocadas à nossa volta. E a maioria, ou todas as coisas que nos separam da comunhão com Deus, são os desejos que nós temos no nosso coração, o nosso amor pelo mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. É uma ordem de não amar o mundo. Muitas pessoas podem dizer, mas isso é fácil, eu não amo nada disso, eu não gosto de nada disso. Meus olhos não olham para essas coisas. Mas as nossas atitudes de repente dizem o contrário. Quando nós damos prioridade às coisas da nossa vida secular, do nosso cotidiano, como a gente dá mais importância a tudo aquilo que nós vivemos do que a um tempo de leitura, de oração, a um tempo de estar aqui na igreja. Há pessoas que poderiam não estar trabalhando num dia de cultuar a Deus, mas elas preferem trabalhar, porque aquele dinheiro que trabalham, que ganham trabalhando no domingo, é que vai possibilitar um final de semana de férias. Aquele dinheiro que trabalha ganhando no domingo, é que vai possibilitar pagar uma prestação de um carro. Mas não pensa que o domingo é o dia do Senhor. Porque o coração está cheio de desejo de realização. O olho está olhando o carro do irmão, do vizinho e também quer um carro. O olho está vendo as fotos no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, das férias e também quer aquelas férias. Veja bem, não estou dizendo que ninguém aqui deve tirar férias ou passar o final de semana na praia ou ter um carro. Nós estamos dizendo sobre aquilo que tem mais valor ou prioridade na nossa vida. Não estou dizendo que alguém não possa faltar um dia no culto para ir num aniversário de um pai ou de um irmão. Estamos dizendo às pessoas que valorizam mais um evento social do que cultuar a Deus. Porque importa sair nas fotos, dizer que esteve num evento importante. Há muita gente que talvez faz presente nos cultos para descarrego de consciência. Ou vai à igreja como se a presença no culto estivesse limpando do pecado. Participando da Santa Ceia. A Santa Ceia tem sempre muitas pessoas nos cultos, de todas as igrejas. É como se esse ato, por si só, ele limpasse tudo de errado que nós fizemos. Alguém pode até consultar a vontade de Deus no Google. Qual é a vontade de Deus? Mas são coisas que nós fazemos, às vezes, de pensar sobre a vontade de Deus, que não condizem com aquilo que nós fazemos, porque nós estamos cegos. A vontade de Deus é algo que deve controlar os desejos do nosso coração, controlar aquilo que olhamos. Daqui a pouquinho nós vamos ver aí sobre pornografia, vai ser a aula que o diácono Ailton vai trazer. A pornografia é uma coisa que tem atraído muitos e muitos crentes. É um mercado econômico, financeiro, muito lucrativo. Há algum tempo atrás eu me lembro de ter visto uma pesquisa, de ouvir de uma pesquisa, de que só perdia para o narcotráfico em dinheiro. É muito lucrativo o mercado da pornografia. E a cada dia que passa, a sociedade, os meios de comunicação, as empresas de marketing têm trazido a pornografia como normal. Já ouvi falar aí há uns meses atrás sobre trazer o sexo com crianças como doença. Não é crime. E vão fazendo propagandas de tantas coisas. Se não me engano, foi sexta-feira no nosso
GP aqui, pastor falando sobre as propagandas nos outdoors, né? Que quando surgiu as primeiras propagandas aí dessas marcas de lingeries, até acidente dava quando os carros paravam próximo olhando. E hoje isso é uma coisa comum, já é normal. Então as coisas vão surgindo. Nudez na televisão, chocava algum tempo atrás, hoje já é normal, passa durante o dia, como a gente costuma dizer, com sol quente, né? Então, a sociedade, o mundo, tem investido pesado para combater a vontade de Deus. E os homens estão virando as costas para Deus. Não querem fazer a vontade de Deus. Estão rasgando os mandamentos de Deus. Muita gente até coloca culpa em Deus por desgraças no mundo, mas não sabe que é Ele próprio que é culpado e que virou as costas para tudo. Porque seguindo os mandamentos de Deus, essas coisas que eles colocam a culpa em Deus, elas aconteceriam. Por exemplo, eu vou dizer, do que você está falando? Muita gente fala sobre a fome, sobre a miséria na África, por exemplo, mas se esquece que existem alguns países, alguns empresários, que até ilhas eles fazem com dinheiro, até ilhas eles constroem, palácios, hotéis luxuosos, torneiras de ouro, pias, sei lá, utensílios de ouro, em que uma diária é tão caro que, não sei, 10, 20 anos da minha vida não conseguiria pagar uma diária dessa, até mais. Pessoas investem tanto em tecnologia, porque o que importa é o consumismo, o capitalismo, é o dinheiro. As pessoas, o que importa é ter posse, é status, é mostrar que foi, que teve. E aí depois, de vez em quando, coloca a culpa em Deus pelas crianças que passam fome e morrem na miséria com doenças. E muitas pessoas que às vezes nem têm tanto dinheiro, mas também colocam a culpa em Deus, não faz nem o bem ao próximo que está do seu lado, ajudar as pessoas carentes da sua cidade. O mundo pelo qual nós estamos de passagem vive de maneira contrária à vontade de Deus. A cada dia se diz mais intelectual, a cada dia se diz mais piedoso, mas está se afastando cada vez mais da vontade de Deus. Há alguns dias, aquilo que era crime hoje é considerado uma coisa normal. Em 2005, no Brasil, o adultério deixou de ser crime. E hoje é defendido e propagado nas músicas, nas telenovelas e até na boca de muitos crentes. Que mundo eu estou vivendo? Que mundo você está vivendo? Qual é o seu mundo? Como nós estamos passando por esse mundo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós possamos seguir aquilo que o apóstolo João escreveu e ensina. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Esse mundo sistema não se deve amar. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos luz, que os nossos olhos possam ser luz e não tropeço para nós e nem para o nosso próximo. Amém. Vamos passar a nossa escola dominical. Passa a palavra ao diácono Ailton.